Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Exame aqui no South Summit, uma das maiores feiras, um dos maiores eventos de inovação do mundo. A versão brasileira acontece aqui em Porto Alegre já faz 5 anos e a Exame acompanha aqui de pertinho. Hoje temos um estúdio aqui de podcast recebendo as principais lideranças de inovação, transformação digital para conversar conosco. E quem nos dá a honra aqui de estar conosco no podcast neste momento, nessa tarde de calor, né, Cláudia? Cláudia Woods, CEO da BAT no Brasil, na América Latina. Cláudia, prazer, obrigado por nos receber. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, vai ser ótimo. Boa. A Cláudia tem um currículo muito bacana, né, muito bonito em empresas cuja vocação digital é muito forte, né, Cláudia? Sim. E o cargo em que você está agora, né, a empresa que você está agora, a BAT, ela é uma indústria, é uma empresa que ela é uma empresa de muito tempo e que começa não necessariamente nesse ecossistema digital, mas que está passando por uma transformação bacana de digitalização. Eu queria que, para começar o nosso bate-papo, se você pudesse um pouco contextualizar qual é o momento da BAT e como está sendo o teu trabalho lá dentro. Você está há cerca de um ano na companhia? Um ano e alguns meses. Boa, na companhia. Legal. Não, então, como você falou, eu acho que a minha chegada na BAT, até na minha carreira pessoal, marca quase que uma trajetória 180 graus. Né? Eu comecei logo depois de formada, eu costumo brincar, que não é tanto uma brincadeira, mas hoje já passou muito tempo, eu posso brincar, que eu tive que fechar minha primeira startup em 1999. Ou seja, estou nessa jornada há bastante tempo e quebrei junto com a nossa grande primeira bolha digital, que foi a bolha dos anos 2000. E agora, muitos anos depois, né, 25 anos depois, 26 anos depois, tenho a oportunidade de sentar nessa cadeira tão relevante dentro da BAT. Então, a BAT Brasil é muito relevante dentro da BAT Mundo. É um mercado muito precioso para a gente, justamente pela dimensão do Brasil, mas pelo fato do Brasil ser um ambiente onde a BAT atua desde o agronegócio, da especialidade da ciência das sementes, até efetivamente chegar em mais de 300 mil pontos de venda Brasil afora. Então, a gente tem todas as etapas de uma empresa de bens de consumo, né? Desde a plantação, literalmente, a gente fala em inglês seed to smoke. Né? E é muito interessante ter vivido tudo isso que você mencionou, desde do ambiente muito startup, muito relacionado a fundos de venture capital, até ter passado pelo IPO da Uber e ter tido o privilégio de chegar na Uber antes e depois do IPO, e agora está, como você falou, diante da BAT. A BAT é uma empresa de mais de 120 anos no Brasil. Então, quantas empresas a gente pode falar no Brasil que tem uma trajetória de se transformar inúmeras vezes, né? Então, apesar de hoje a gente ter um produto, né, que é o nosso core, que são os produtos de tabaco, a empresa já está há mais de 15 anos numa jornada de transformação que não é só digital. Né? Eu acho que o transformação digital hoje em dia virou um termo que a gente usa de forma muito abrangente para significar várias transformações. Né? Mas a BAT está numa transformação de produto. Então, naturalmente, a gente começa a introduzir os novos formatos de consumo de nicotina, que é o vape, que aqui no Brasil segue um mercado irregulado, complicado da gente controlar, mas no mundo afora a gente já vê isso como uma alternativa mais saudável, menos nociva para o fumante. E a gente já tem uma trajetória de vários outros produtos. Então, hoje a BAT já conta com um fundo interno que chama Better Tomorrow Ventures. É um fundo de mais de 500 milhões de pounds que tem o objetivo de investir em produtos de outras categorias. Então, esse nicho que a gente definiu é um nicho que a gente chama de Wellness and Stimulation e entra aí desde cafeína até melatonina, até produtos que te dão foco, até produtos que te dão energia. E aqui no Brasil a gente já tem um investimento na MaisMu, que é um player importante aí nesse mercado de wellness, que começa a trilhar o que é esse futuro. Né? E aí você pode estar se perguntando, poxa, Cláudia, mas isso não tem nada a ver com digital, é uma transformação de produto. Sim, porém, junto com essa transformação de produto, vem toda essa cadeia de valor que a gente já tem para o nosso produto core, que agora começa a se adaptar a produtos completamente diferentes. Então, quando você pensa num mercado de wellness, você começa a ter
todo o marketing digital, toda a questão de conteúdo, toda a questão de pesquisa e desenvolvimento, toda a questão de CRM, relacionamento com o cliente, que é algo que a nossa indústria já não tem há muitos anos. Mas quando você vai para o lado mais hard do digital, né, a gente acaba pensando top of mind digital como funil de conversão, mídia, influencers. Mas quando você vai para uma cadeia de valor, o que é o digital dentro dessa cadeia de valor? Talvez o melhor exemplo é que hoje os varejistas que compram da BAT, 80% dos pedidos já são feitos online. Então, pensa o pequeno, médio varejo no Brasil, ele entra numa plataforma e faz o pedido dele online. Ninguém imagina isso, né? Todo mundo imagina a indústria ainda tirando o pedido ali. Nota, né? Eu mesma, quando cheguei na BAT, tinha lá no meu plano de 100 dias, poxa, vou revolucionar os pedidos, vamos fazer um e-commerce. E chego e falo, opa, vou ter que fazer um outro plano de 100 dias, porque isso já tem. Então, tem aí uma coisa que eu acho que vai muito além da transformação digital que a gente está acostumado a falar no marketing digital, que é a cadeia inteira, manufatura. Como é que você aplica AI para evitar custo de manutenção em fábrica? Como que você aplica AI para maximizar o uso de um fertilizante do solo para você ter uma safra mais lucrativa? Então, tudo isso vocês já fazem? Tudo isso a gente já faz. A IA está já intrínseca assim na companhia? É muito curioso, porque se você, no meu primeiro mês, se eu perguntava para um funcionário assim, você vê a BAT como uma empresa de inovação, etc. Eu brinco que a gente fala que a inovação, a mudança do mindset tem que vir de cima para baixo. Sim. Na BAT ela veio muito também de baixo para cima, porque as pessoas se entendem como inovadoras, porém elas não percebem o impacto que elas estão tendo dentro desse ecossistema todo. Então, entre aspas, foi muito fácil para mim, e aí, né, a gente chega depois na frente da cultura, mas foi muito fácil chegar e falar, gente, vocês já estão inovando. A tecnologia ela permeia toda a nossa cadeia de valor. A única coisa que a gente precisa fazer, a única, né? Como se fosse fazer um pó de plim-pim-pim. Mas é a gente pegar toda essa transformação e aplicar para outras indústrias, para outros segmentos, ampliar a atuação da BAT dentro desse mundo que é tão fascinante na tecnologia que permeia a cadeia toda. Sensacional. Você sabe que até uma discussão que tem sido muito forte aqui no South Summit é um pouco o tema esse ano é Human by Design, né? Então é um pouco assim o papel do humano nesse universo de inteligência artificial, né? Queria ouvir a tua opinião, que é uma pessoa que eu imagino que acompanha a inteligência artificial muito antes dela ter virado um hype lá em 2022, 2021. Sim. O que cabe ao humano nessa história toda? Acho que muita coisa cabe ao humano, né? Mas quando a gente pensa em empresas que são voltadas para o consumo, é claro que o nosso produto final é um produto, né? É um chocolate, é uma bebida, mas por trás disso tem um hábito, né? E tem um consumidor que, na verdade, está consumindo as AIs e todas essas fontes de informação, mas ele continua consumindo os seus produtos. Então, o fator humano, para mim, ele está no core de qualquer empresa que está voltada para o varejo, né? Tanto de entender o que o varejista precisa, o que o consumidor final precisa, nessa transformação de hábitos. Cada vez mais esse mundo wellness vira um tsunami na vida de todos nós, né? Onde a gente está sempre se julgando, se medindo, são os wearables, se consumir uma coisa boa, tem que compensar com uma coisa ruim, o exercício, isso tudo segue sendo humano, né? São humanos sendo bombardeados de informação de outras fontes, mas no final do dia o comportamento continua sendo de um humano. Então, a gente aprender a usar essas novas tecnologias para entender isso cada vez melhor, mas no fundo a gente tem que continuar tendo um foco que é o que o ser humano ali na ponta quer, o que ele deseja, o que ele vai consumir, o que ele tá, como é que é esse processo de compensação mental, né? Então acho que isso é um lado muito forte para bens de consumo, principalmente, que continua sendo muito válido, e até para a tecnologia também. E aí tem o outro lado que, voltando à nossa primeira conversa, né, que é o lado que ninguém vê, que é o lado da manufatura, da otimização de máquina, da otimização de processo, da maximização de eficiência, mas que é aquele velho ditado que a gente falava em 1980, né? Você aplicar AI em cima de um processo que está quebrado, ele vai ser um processo automatizado quebrado. Sim. Né? E quem tem a capacidade ainda dentro de uma empresa de entender
esse processo precisa ser otimizado. São os humanos e são os funcionários que estão ali fazendo aquela empresa rodar todo dia. Então, eu vejo esse papel do humano muito, muito relevante e essas ferramentas, obviamente, como uma alavanca para trazer velocidade, eficiência, etc. Legal. Eventualmente, se tem alguém aqui nos assistindo que talvez tenha alguma indústria ou trabalhe com varejo, talvez uma PME, um empreendedor, enfim, que não começou ou que tem dúvida do que priorizar quando sabe da importância de passar por uma transformação digital, às vezes não sabe nem por onde começar, né? O que você aconselharia? Eu sei que é muita coisa, mas... Não, mas eu acho que a primeira coisa é você acreditar que o seu cliente é capaz de mudar, né? Então, eu não estava na BAT, mas, obviamente, já parte do meu processo de chegar numa indústria tão diferente do meu histórico foram meses de muita escuta ativa, né? Não adianta você chegar lá e achar que você domina. Não, tive que chegar e prestar muita atenção. E uma parte que é muito fascinante, antes da gente fazer o rollout dessa plataforma de vendas digital, eram todas as restrições, né? Dentro de casa, a gente tinha mitos. Não, o nosso varejista nunca vai adotar. Ele está muito acostumado ao vendedor ir lá fazer o pedido. E hoje a gente chega nessa marca de 80%. Então, eu acho que tem um primeiro passo, que é o mais importante de todos, que é você não desistir de uma ideia se baseando numa suposição que o teu cliente não vai adotar aquilo, né? E aí entra muito as metodologias de startup, das metodologias ágeis, que é você ter a coragem de fazer um teste. E isso, para mim, está sendo muito interessante dentro da BAT, porque a BAT é um monstro, né? No sentido de uma empresa gigante que está presente no mundo inteiro, com muita relevância. Como que você pilota um teste dentro de uma coisa tão grande? E aí tem vários hábitos que você tem que mudar, várias crenças que você tem que mudar, vários processos até, desde o jurídico, que você precisa fazer uma adaptação para que esse processo de teste seja mais rápido. Se você é uma PME, se você é um empresário que enxerga essa visão, você não vai ter essas barreiras todas, mas esse mesmo conceito se aplica. Antes de eu desistir, o meu consumidor não vai gostar, ele não vai adotar. Faz um teste. Pensa num piloto, pensa num ambiente controlado que você pode construir, com KPIs claros, que você pode testar e já ir adaptando. E isso vale para todas as empresas, desde a BAT, que tem 122 anos de vida, até o empresário de uma loja de doces da esquina, né? Todas essas indústrias estão passando por essa revolução e esse mesmo conceito se aplica para todo mundo. Sensacional. Cláudia, nosso tempo acabou já, mas foi um prazer falar com você. Obrigado, viu, por vir até aqui e conversar conosco. Claro, um prazer estar aqui com essa vista aqui do sensacional, Guaíba, né? e parabéns por mais um South Summit, é meu terceiro ano palestrando aqui, então muito, muito prazer ver o evento crescendo, mais relevância, mais de 25 mil pessoas aqui esse ano, então parabéns por um evento incrível. Sensacional, obrigado. E você continua acompanhando as notícias e a cobertura completa do South Summit Brasil nas plataformas da Exame, exame.com, no Instagram e no nosso YouTube. Até a próxima!